Ok, então vamos para a parte que é interessante mesmo em álgebra, que é eu ensinar a vocês como é que a gente faz para descobrir números desconhecidos que aparecem nas igualdades. Dadas essas propriedades da igualdade que você viu aí no vídeo anterior, né? Com essas propriedades você pode descobrir um certo número que aparece na igualdade que você não sabe direito qual é, tá? Primeira coisa que eu quero falar. Quando você tem um número desconhecido na igualdade, a gente chama esse número pelo nome de incógnita, tá? Incógnita. O que é uma incógnita? A palavra incógnito quer dizer desconhecido, tá? Então se acostume com essa palavra, incógnita. O que é uma incógnita? É o número que aparece na igualdade que você não conhece. Eu vou dar um exemplo bem básico de como saber as propriedades da igualdade nos permite descobrir uma incógnita. Eu tenho 2 mais um certo número que eu não sei qual é. Por enquanto, a gente vai estar representando números desconhecidos assim, ó. Um quadradinho. Isso aqui é um número que eu não sei qual é. 2 mais esse número desconhecido dá 5. Que número é esse? Esse quadradinho. Bom, esse número quadradinho, ele logicamente que é 3. Por quê? Porque se eu fizer 2 mais 3, dá 5. Então, usando raciocínio, eu consigo resolver isso aqui com facilidade, certo? Mas eu vou mostrar como é que faz para resolver isso aqui, usando as propriedades que eu acabei de ensinar. A gente segue algumas regras muito simples. Eu tenho 2, vou fazer aqui, ó. 2 mais quadradinho é igual a 5, certo? Primeira coisa que eu preciso fazer, lembrem, prestem muita atenção agora. Eu preciso deixar esse quadradinho sozinho no primeiro membro. Para ele ficar sozinho no primeiro membro, eu preciso eliminar certos números que estão com ele no primeiro membro, certo? E fazendo eles desaparecerem dali de alguma forma. Eu vou fazer isso como? Quem é que está junto com esse quadradinho no primeiro membro? É o número 2. Se eu tenho um 2 aqui e eu quero que ele suma, né? Eu vou fazer assim. Eu vou colocar um 2 menos. Porque se eu fizer 2 menos 2 vai dar 0. E esse 2 que tem aqui vai sumir, não é? Eu quero que esse quadradinho fique sozinho, então eu quero fazer esse 2 sumir daqui. Agora, como eu ensinei antes nas propriedades da igualdade, inclusive o princípio aditivo está sendo posto em prática aqui. O que eu fizer de um lado, eu tenho que compensar do outro. Então eu não posso simplesmente colocar um 2 negativo aqui e deixar por conta. Eu tenho que colocar aqui do outro lado também. Certo? Um menos 2. Agora eu posso fazer minhas operações, tá? 2 menos 2, a gente sabe que dá 0. Então não precisa nem colocar nada, vai dar 0. Você pode até fazer assim, ó, um risquinho, que é um símbolo que corta. Então nesse primeiro membro, só o que sobrou foi o quadrado. Eu reescrevo aqui embaixo. E esse quadrado, ele é igual a 5 menos 2, que dá quanto? 3. E eu cheguei na minha resposta, não é? Chegando aqui na minha resposta, eu tenho que o valor desconhecido, a incógnita, esse quadradinho, vale 3. Espero que tenha ficado claro. Aplicando certas propriedades para deixar o número desconhecido isolado no primeiro membro, a gente descobre quanto ele vale. Eu vou repetir qual é o objetivo sempre. É deixar a incógnita, é deixar o número desconhecido isolado no primeiro membro, tá bom? É deixar a incógnita, deixar o número desconhecido isolado no primeiro membro, ou seja, deixar só ele sozinho no primeiro membro. Então vamos considerar um exemplo um pouquinho mais difícil, que seja, no caso, um probleminha matemático. Esse probleminha diz o seguinte: qual é o número que somado ao seu dobro tem 12 como resultado? Vou repetir. Qual número somado com seu dobro tem 12 como resultado? Eu não sei que número é esse. Se eu não sei, ele é uma incógnita. Ele é um número desconhecido. E eu sei, então eu vou representar ele como um quadrinho. Incógnita, número desconhecido, tá aqui. Eu não sei que número é esse. Mas eu sei que se eu pegar esse número e somar ele com o seu dobro, o dobro desse quadradinho é o quê? É 2 quadradinhos. Ou seja, é 2 vezes o valor dele, né? O dobro de um número é esse número multiplicado por 2. Então eu posso escrever assim, ó. 2 quadradinho.
Por que é que eu posso escrever assim? Isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes quadradinho. Vê que eu botei um pontinho aqui. Eu posso representar, certo? A multiplicação simplesmente dessa forma, tá? Colocando 2 perto do quadradinho. Então, eu tenho quadradinho mais 2 quadradinho, que vai dar 12. A minha incógnita, somada com seu dobro, dá 12. Repetindo o problema, é um número desconhecido que, somado com seu dobro, dá 12. Ok? Então, aqui estamos. A gente tem uma igualdade e a gente quer descobrir quanto é esse quadradinho. Olha, a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui e que você saiba fazer é o seguinte. Se você tem um quadradinho e você vai somar esse quadradinho com 2 quadradinhos, como você tem aqui, quadradinho mais 2 quadradinhos, quanto é um quadradinho mais 2 quadradinhos? É 3. Opa, calma. É 3 quadradinhos. Não é lógico? Se você tem um quadradinho de um lado e 2 quadradinhos do outro e você junta isso, você obtém 3 quadradinhos. Então, o que eu tenho aqui, 3 quadradinhos, é igual a 12, certo? Minha igualdade se tornou isso aqui, certo? Espero que você tenha entendido o processo por meio do qual a gente chegou aqui. Novamente, qualquer coisa que você não for entendendo, você vai comentando aqui embaixo, se você entendeu alguma coisa ou nada, mas está aqui. Um quadradinho mais 2 quadradinhos dá 3 quadradinhos, é lógico, tá? Então, eu vou apagar tudo isso e reescrever nossa equação assim. 3 quadradinhos é igual a 12. Bom, o que eu preciso fazer é isolar um número nesse primeiro, isolar o quadradinho, né, no primeiro membro. Eu repeti 3 vezes antes. Nosso objetivo é deixar a incógnita isolada no primeiro membro. Agora, o que eu tenho aqui é a incógnita multiplicando o quadrado. Aliás, a incógnita sendo multiplicada por 3, né? Então, aqui eu vou precisar usar a propriedade multiplicativa. Eu vou precisar dividir por 3 aqui. Mas aí eu não posso só colocar dividindo por 3 aqui. Eu tenho que colocar aqui no segundo membro também, não é? Como eu disse, não pode só colocar isso em um membro. Tem que colocar no outro. O que você fizer de um lado tem que fazer do outro. Ah, professor, mas por que é por 3? Porque tem que ser pelo mesmo número que está multiplicando aqui, certo? Eu já expliquei que quando você tem 3 quadradinhos, é porque você está multiplicando, né, a incógnita por 3. E você tem que usar a propriedade multiplicativa pelo mesmo número que está multiplicando a sua incógnita, certo? Por que pelo mesmo número? Porque na hora de dividir, você vai dividir 3 por 3 aqui, você vai poder cortar esses dois 3. Eles vão deixar de existir. E aqui você vai fazer uma operação de divisão, tá? Essa operação de divisão que você vai fazer, ela vai resultar no seguinte. Vamos logo escrever o resultado, tá? Aqui eu vou ter 3 quadradinhos dividido por 3. O 3 de cima e o 3 de baixo eu vou anular. E eu vou simplesmente repetir o quadradinho. E esse quadradinho vai ser igual a 12 dividido por 3. E a gente sabe que 12 dividido por 3 dá 4. Então aqui a gente chegou na resposta final da nossa equação. O quadradinho é 4. Tem lógica, porque é um número que somado com seu dobro dá 12. Se o número é 4, o dobro de 4 é 8. E se eu fizer 4 mais 8, realmente dá 12. Então, tá resolvido aí o problema, tá? E é assim que se faz. Quando a gente tem uma igualdade com um número desconhecido, que é uma incógnita, a gente usa os princípios e as propriedades da igualdade para descobrir qual é o valor, não é, daquela incógnita, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, você comenta suas dúvidas aqui. É só falar o que foi que não ficou claro, que a gente tenta esclarecer melhor. E é isso, o vídeo termina aqui.